Unidade 3, leitura e interpretação de textos. Unidade 3, comunicação e expressão, modalidade assíncrona, leitura e interpretação de textos, exemplos pontuais e análise comparativa. Muito bem, a leitura e interpretação depende de uma série de coisas. Há linhas de pensamento que ainda consideram um leitor passivo, aquele que simplesmente interpreta o que o autor colocou. Há outras linhas de pensamento que consideram um leitor decodificador, não necessariamente o que o autor colocou, mas o que a gramática, a semântica permitem decodificar, né? Existe também um leitor como protagonista, que é uma abordagem um pouco mais moderna, em que o leitor ele constrói o texto juntamente com o autor, né? Todas essas três abordagens, elas coexistem, mas nenhuma delas pode ser determinada como predominante. Então, a interação autor, texto, leitor depende de uma interação dialógica, ou seja, é necessário que haja pelo menos dois, né? O autor e o leitor, ou duas pessoas, ou dois grupos interagindo para que haja leitura e interpretação de textos. E existe também a necessidade de estratégias de leitura, né? As estratégias de leitura, muitas delas são intuitivas. E para que isso aconteça, nós movimentamos intuitivamente ou muitas vezes inconscientemente complexos processos cognitivos para que isso aconteça. Bom, a leitura e interpretação então precisa de etapas, né? Estabelecer objetivos, fazer uma seleção, fazer uma antecipação, fazer uma inferência ou várias inferências, fazer a verificação da antecipação que foi feita, formular hipóteses, e mobilizar conhecimentos, né? Então, vejamos, para estabelecer os objetivos, é necessário que o indivíduo queira saber. Para querer saber, é necessário buscar saber. E buscar saber leva a uma programação mental prévia. Vou dar um exemplo, né? A busca por informações precisas depende, então, desse todo o processo. O professor de produção de texto, como eu, comenta sobre a sintaxe e a semântica existente nas linguagens de programação, né? O que tem na gramática convencional da língua, do idioma, existe também nas linguagens de programação. Ora, o indivíduo se interessa por isso e quer saber. Para querer saber, ele precisa buscar saber, ler material. E aí, quando ele se depara com material, artigo científico, livros, entre outras coisas, que falam sobre esse assunto, ele vai buscar por informações precisas que interessam a ele. Vejam, né? Faz parte do estabelecimento de objetivos. Existe também nesse processo a seleção, né? Destacamos aqui o scanning e o scamming, né? O scanning tem a ver com o fato de quando, por exemplo, um programador busca nas linhas de código apenas as combinações semânticas que podem ter causado inconsistência no algoritmo. Ele vai procurar palavras, né, na linha de comando, e ou é, expressões dentro da linha de comando que possam estar causando. Veja, a busca de palavras ou expressões, não necessariamente do conteúdo. Ele não vai olhar o algoritmo como um todo, né? O esquema é um pouco diferente. É quando um analista, por exemplo, verifica em páginas eletrônicas, né, páginas, portais, sites, tão somente o que de fato é importante em termos de conteúdo para determinado portal de um cliente. Imagina um cliente tem uma loja de autopeças, a quantidade de itens, né, taxonomizados lá e hierarquicamente organizados é enorme. Ele vai buscar lá, dentro desse material, não palavras, itens, né, não expressões, mas conteúdos que tenham a ver com o que o cliente solicitou, né? É uma busca um pouco diferente, só o que é realmente importante. A antecipação ou formulação de hipóteses tem a ver com as muitas pistas que podem ser encontradas no texto, principalmente quando conhecemos o assunto ou o autor. Você imagina um autor que fala sobre sintaxe semântica e linguagem de programação, que é o mesmo exemplo que demos agora há pouco. Se você conhece o autor, você encontra as pistas muito mais facilmente, porque você já reconhece o modo de escrever. Se você conhece o assunto, que é sintaxe semântica em linguagem de programação, você também vai encontrar e antecipar e formular hipóteses sobre o que pode ser encontrado a posteriori, né? Mesmo muitas vezes sem olhar o índice. A inferência, que já foi discutida na unidade 2,
tem a ver com a capacidade de você fazer cálculos de sentido a partir de premissas, chegar a algumas conclusões, né? Muito bem, aí tem duas frases justapostas que aparentemente não têm a ver uma com a outra. Perdeu vários arquivos do computador, resolveu adquirir uma memória externa. Acontece que quando você é conhecedor desses dispositivos, computador e memória externa, né, principalmente nos dias de hoje, no século XXI, você sabe que perder arquivos do computador pode ter a ver com não ter backup. E ter um backup, arquivos reserva, lugares onde esses arquivos são salvos, pode ser uma memória externa. Então, uma frase tem sim a ver com a outra, desde que você tenha a capacidade de calcular o sentido e a relação entre elas. A verificação, né, tem a ver com refutar previsões. Você verifica, por exemplo, que determinado autor vai falar sobre o assunto de sintaxe semântica em linguagem de programação, você consulta esse autor, você verifica que a sua previsão, né, não se materializou, né, não aconteceu. Então, isso é verificar. E isso é muito comum. Você refuta as previsões que você outrora fez. Realmente não tenho o que eu precisava, vou consultar outro autor. Um exemplo que está aí é um livro sobre inteligência artificial. Não é garantidamente confiável simplesmente por ser livro. Não, se é sobre inteligência artificial, alguém pode falar, não, só pode ser bom. Não necessariamente é bom, não necessariamente é confiável, não necessariamente é plausível, né? Então, as previsões não têm a ver com o que realmente pode ser encontrado. O repertório ou conhecimento de mundo, que nós vimos também na unidade 2, é dividido em três partes. A primeira é o conhecimento linguístico, né? O conhecimento linguístico ele é muito amplo, existem muitas coisas envolvidas no conhecimento linguístico. Aí, nesse exemplo, são apenas vírgulas. Veja o quanto vírgulas podem modificar o sentido de frases e orações. Veja primeiro, os computadores que estão desconectados passarão por manutenção. Veja a segunda, os computadores que estão desconectados passarão por manutenção. No primeiro, na primeira oração, só aqueles que estão desconectados é que receberão a visita do pessoal do TI, que serão, né, submetidos à revisão. A segunda não, a segunda é um pouco diferente. A segunda diz que todos os computadores estão desconectados e todos passarão por manutenção. Vejam que as vírgulas, né, com esse posto, uma frase positiva, vai trazer uma informação bastante diferente. Existe o conhecimento enciclopédico, que faz parte do repertório, né? Que é o conhecimento de mundo. O conhecimento enciclopédico tem a ver com tudo que você conhece, sobre tudo que você leu ou ouviu em documentários e programas específicos, especializados. Essa frase aí ajuda bastante. Pense Linux. Pense Linux vem da Think Different, que era o slogan antigo da Apple. Então, pense Linux tem a ver com o pessoal que apoia o uso de código aberto, de software livre e, evidentemente, entre eles, o Linux. Vejam, né? Você conseguiu fazer relação porque você conhece a história, você já leu sobre isso. Senão, essa relação não seria possível. Isso tem a ver com o intertexto, que nós vimos na aula sobre texto, né? Existe também no repertório o conhecimento interacional, esse é bem complexo. Ele é tão complexo que se estende até as marcas gráficas como itálico, sublinhado e negrito. Então, palavras em itálico significam palavras que são de origem estrangeira, de outro idioma, e que não estão no dicionário de língua portuguesa. O sublinhado tem uma outra função, o negrito tem ainda uma outra função dentro dos textos. Essas são maneiras, né, gráficas de o autor se comunicar com o interlocutor, mas há muitos outros exemplos. O grau de confiabilidade das informações depende da autoria, formação de quem produz. Um indivíduo que é engenheiro é diferente de alguém que simplesmente tem um site ou é curioso. A abordagem, né? O engenheiro vai ter uma abordagem completamente diferente do blogueiro. Por mais que ambos levem a sério o assunto, as abordagens serão diferentes.
O ponto de vista ideológico é muito importante, né? Por exemplo, o indivíduo que defende o uso da linguagem C para toda e qualquer aplicação, né? E não outras linguagens, né? É um ponto de vista ideológico esse, né? Por que a linguagem C e não outras linguagens, né? O lugar geográfico tem a ver muito com a cultura e que tem a ver com esse outro elemento que é o contexto sócio-histórico-cultural. Eles estão muito interligados, né? O local onde a pessoa está pode ter a ver com as ideologias que ele defende. E o contexto sócio-histórico-cultural, né, a época, né, o tipo de sociedade, o tipo de cultura também influenciam no grau de confiabilidade das informações. Isso tudo tem que ser levado em consideração. A estabilidade dos gêneros textuais, ou seja, esse conceito de gênero textual que nós vimos na unidade 2, ela tem a ver com o objetivo, né, que é a finalidade do seu texto. Se você tem a finalidade de publicar um artigo, você tem que escrever no modo dissertativo, ele tem que estar escrito com referências adequadas e ele tem que estar formatado de acordo com as normas ABNT. O tema, né, e os assuntos e subtemas, né, se assim preferir, ele também tem a ver com os gêneros textuais. O tema muitas vezes define o gênero textual. Então, se você vai publicar artigo científico, provavelmente tem que ser sobre um tema que seja plausível do ponto de vista científico. Não dá para tratar de coisas muito abstratas, né? A estrutura gráfica tem muito a ver, a gente acabou de falar disso aí. O artigo científico tem uma estrutura gráfica específica, né? A formatação ABNT e tudo mais. É diferente de uma matéria de jornal, uma matéria de revista, que é diferente de uma matéria de um blog, mesmo que seja voltado a aspectos científicos. A linguagem, né? Ou seja, a forma que nós vimos lá em Funções da Linguagem, tem a ver também com os gêneros textuais, né? Os gêneros textuais se manifestam em formas diferentes. Se você fizer um poema falando de tecnologia, é diferente do artigo falando sobre tecnologia. A forma gráfica é diferenciada, o modo como se apresenta. A esfera de circulação, no nosso exemplo aqui, no nosso caso, seria a faculdade, mas pode ser uma esfera de circulação entre programadores, né? Uma esfera mais informal e não necessariamente algo acadêmico. Então, esferas de circulação têm a ver com os círculos onde esses gêneros textuais vão circular predominantemente. O veículo ou suporte tem a ver com essa questão do ser digital ou analógico, né, na atualidade, físico ou virtual, né? Então, é um livro de papel, é físico. É um livro digital, é virtual. Veja, ambos são livros, mas um é físico, o outro é digital, né? Então, como vamos veicular uma informação sobre um evento? Por meio de um folder, né? O folder em papel, ele é físico e analógico ou por meio de um folder digital e interativo. Então, são coisas diferentes. E todos esses têm a ver com os gêneros textuais, né? Que em português, como nós vimos lá, são mais de 600. Bom, espero que vocês tenham aproveitado bastante essas informações e não se esqueçam de responder as questões no ambiente virtual de aprendizado. Grande abraço a todos.